Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série Pecados Aceitáveis. Estamos entrando na parte final, na reta final dessa série de exposições. Depois nós entraremos numa breve série de Páscoa e depois exporemos mais um livro inteiro das Escrituras com a graça de Deus. Nós já vimos nessa série o pecado do orgulho, o pai de todos os outros pecados, por assim dizer. Já vimos o pecado da avareza e vimos que a gente pode achar que muitas vezes não lutamos contra esse pecado, mas pode ser que a gente lute. Depois nós passamos pelo pecado da falta de compromisso com a igreja. E como nós romantizamos e inventamos desculpas para descumprir textos bíblicos muito claros de que devemos estar juntos, congregando e servindo a uma igreja local. Na semana passada, nós meditamos sobre a murmuração, como ela se manifesta, suas características, e como podemos lutar contra ela. E hoje, com a graça de Deus, nós veremos mais um pecado que eu já vou dizer qual, tá bom? Já vou dizer qual. Não fica ansioso, senão a gente vai ter que falar do pecado da ansiedade, tá bom? Segura aí. Deixe-me começar o sermão assim. Agostinho de Hipona foi um dos maiores teólogos que passou por esse mundo. Você com certeza já ouviu falar dele. Ele viveu entre o século IV e o século V, ele era natural do norte da África, atual Argélia, e ele tem um livro maravilhoso chamado Confissões. Confissões. É um livro em que ele narra sua história, suas reflexões acerca de Deus, e como a graça do Evangelho alcançou a sua vida. E ele faz isso de uma maneira que todo livro é uma oração ao Senhor. Então é um livro maravilhoso de meditações acerca de Deus. E no meio do seu livro, das Confissões, tem uma parte que ele narra sua conversão. Agostinho era um jovem quando ele saiu então do norte da África e foi até Milão, na Itália, perto ali da capital do Império Romano, para que ele pudesse ascender socialmente, desenvolver a sua vida profissional. E ele diz que ele já estava convencido intelectualmente da fé cristã. Ele sabia que a fé cristã era a verdade, mas ele ainda não havia conseguido se entregar completamente. Ele ainda não havia se rendido. E Agostinho, ele narra uma oração que ele costumava fazer. E a oração dizia assim: dá-me castidade e continência, mas não agora. Ele era um homem descrente, criado por um pai romano, e como naquela sociedade, imerso naquela sociedade, ele era alguém entregue aos prazeres da carne. E por isso ele orava assim: Senhor, antes da sua conversão, ele diz, dá-me castidade, dá-me continência, mas não agora. Mas não agora. Soa até engraçado, mas isso é o que muitos de nós queremos. Podemos não ter a coragem de falar como Agostinho e ainda escrever no livro. Talvez não sejamos tão honestos quanto ele, mas talvez a nossa oração seja a mesma. Sabemos o que Deus quer, sabemos o que precisa ser feito, mas no fundo a gente quer que a nossa carne seja satisfeita. Mas no fundo, a gente não quer tanto santidade assim. Por isso hoje o pecado que nós iremos tratar é o pecado da luxúria. A cobiça sexual pecaminosa, como nós lemos nos 10 mandamentos aqui. O pastor Antônio leu, nós lemos na semana passada a primeira tábua da lei, os mandamentos em relação a Deus. Hoje nós lemos os mandamentos em relação ao próximo, e está lá no 10º mandamento: não cobice nada do seu próximo. E no meio da lista tem, não cobice a mulher do seu próximo. Luxúria é o desejo íntimo pecaminoso, porque nem todo desejo é pecaminoso, claro, mas quando esse desejo é por algo ou alguém que eu não deveria ter, aí sim ele se torna pecaminoso.
E como os outros pecados que vimos, como a murmuração, o orgulho, a falta de compromisso com a igreja, nós sabemos que a luxúria é pecado. Nenhum crente verdadeiro em sã consciência vai dizer: não, pastor, eu não acho que luxúria é pecado. Ninguém vai dizer isso. Mas muitas vezes nós não lutamos contra a luxúria. A verdade é que muitas vezes nós gostamos de senti-la e a varremos para debaixo do tapete, vamos deixando-a de lado, ou vamos tomando caminhos para abraçá-la, só que de uma maneira mais comportada. Além disso, nós vivemos em uma sociedade marcada pela luxúria e por todo tipo de deturpação nessa área. Todo tipo. Nós somos bombardeados, sejam pelas músicas, é só você ver as músicas mais tocadas, os filmes mais assistidos, a maioria das séries famosas, a gente é bombardeado por isso, vez após vez. Todos nós sabemos que luxúria é pecado, mas você vai concordar comigo, esse é um dos pecados que nós mais vemos dentro da igreja, é ou não é? Quando a gente vê casos de disciplina, a maioria dos casos tem a ver com pecados na área sexual, que nascem da onde? Da luxúria. Que nascem da luxúria. Por isso nós decidimos falar sobre isso. A luxúria, aquele desejo impróprio que você não deveria ter alimentado, ele gera os outros desvios nessa área. As outras deturpações nessa área. E ninguém cai do nada. Por trás de um pecado sério, desejos que deviam ter sido combatidos no início não foram. Olhares que deveriam ter sido rejeitados não foram. Pensamentos que não poderiam encontrar paz em nossa consciência encontraram. E a gente deixou eles fluírem. E aí a queda aconteceu. Por isso, a Bíblia também está cheia de exemplos de luxúria. Se você está lendo a Bíblia com a gente em Gênesis, você já viu um monte de exemplos, é ou não é? Você vê Lameque inventando a poligamia, você vê Ló e as suas filhas, terrível, terrível. Você vê a esposa de Potifar, querendo agarrar à força José. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a queda de Davi, tem a ver com luxúria. Luxúria. Na lista de pecados muito famosas das Escrituras, no Novo Testamento, geralmente os pecados que encabeçam a lista dizem respeito ao quê? Pecados nessa área. Por isso, nós precisamos tratar disso. Como disse certo autor, a luxúria é muitas vezes o tigre que desejamos controlar, mas não matar. Luxúria, a gente quer controlar, a gente quer dar vazão a ela, mas assim, bem guardadinha aqui, para não dar tanto problema. É o tigre que desejamos controlar, mas não matar. Por isso a gente precisa falar sobre isso. E o texto que nós vamos expor hoje está lá em 1 de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, que vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, e não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão,
Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita o próprio Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Nós veremos primeiro o que Deus quer, depois nós veremos como Deus quer, e depois por que Deus quer, tá bom? O que Ele deseja, como Ele deseja, porque Ele vai explicar em mais detalhes, e depois o porquê que Ele está pedindo isso, por que Ele deseja que os seus filhos sigam a sua palavra. E do versículo 1 até o versículo 3, então, nós vemos aqui o que Deus deseja dos seus filhos, o que Deus quer. E o texto é muito claro em mostrar que Deus deseja que todos os seus filhos se abstenham de qualquer imoralidade. Qualquer imoralidade. Eu sei que você sabe disso. E os ouvintes de Paulo também sabiam, mas Paulo queria relembrá-los. No versículo 1 e no versículo 2, Paulo dá uma exortação geral para eles, dizendo para eles continuarem progredindo, continuarem se santificando cada vez mais, continuarem seguindo as instruções de Paulo. E aí ele chega no versículo 3, aonde ele sai do geral e vai para o específico. E ele diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Talvez na sua tradução aí esteja prostituição. Mas a palavrinha aqui melhor seria imoralidade, porque para a nossa cultura, prostituição é algo bem específico, né? Então, imoralidade é uma tradução melhor aqui. Então, de todas as coisas que Paulo havia ensinado àqueles irmãos, ele queria enfatizar uma em específico agora, que aqueles irmãos vivessem uma vida santa nessa área, uma vida longe da imoralidade. E o que é imoralidade? O que significa isso? Essa palavra traz uma gama gigantesca de pecados. Paulo estava escrevendo para uma sociedade extremamente promíscua. Uma sociedade onde um homem poderia ter amantes, e isso era aceito socialmente, e a sua esposa sabia e precisava conviver com isso. Uma sociedade onde os donos de escravos poderiam fazer o que quiserem com seus servos. Uma sociedade onde existiam cultos pagãos, não da igreja, pagãos, das religiões pagãs, aonde acontecia todo tipo de bagunça. Perdão, irmãos. Então, Paulo está falando sobre isso. Falando para esse tipo de gente. Gente que estava imersa em uma sociedade marcada por esses pecados. Mas Paulo, a gente sabe, ele era um hebreu. E a sua mentalidade estava dominada pelas Escrituras. E muito provavelmente, Paulo estava pensando no padrão de Deus. Assim como quando Jesus foi perguntado sobre questões do casamento, para onde Jesus olha? Para onde? Para a criação, não é? Para Gênesis capítulo 2. E ali em Gênesis capítulo 2 nós encontramos o padrão de Deus. Você não precisa abrir, eu sei que você já ouviu esse texto. Gênesis 2, 24 diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está o padrão de Deus. Nós estudamos esse texto no ano passado, na nossa série sobre família. E nós vimos que aqui nesse texto está acontecendo um casamento. Deus está levando Eva até Adão e celebrando ali a primeira união. E aqui está o padrão de Deus. O padrão do Senhor é que um homem e uma mulher desfrutem de um relacionamento em que os dois se unem em uma só carne apenas dentro do casamento. Tudo que passar disso é imoralidade. Relacionamento íntimo antes do casamento é imoralidade. Um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, é imoralidade. Foge do padrão do Senhor. Um homem, como nós vemos por vários momentos no Antigo Testamento, com mais de uma mulher, é imoralidade perante o Senhor. O padrão do Senhor é um homem e uma mulher, expressando seus desejos íntimos dentro de uma relação de
aliança. Esse é o padrão de Deus. E tudo que foge disso é imoralidade sexual. É imoralidade. E aqui, Paulo ele é bem específico. Porque ele diz assim no versículo 3, pois a vontade de Deus, eu vou falar algo claro para vocês, é a vontade de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, é que vocês se abstenham de todo tipo de pecado que foge do padrão de Deus. E aqui eu já gostaria de fazer a minha primeira aplicação. E a minha primeira aplicação é, meu irmão, se abstenha de qualquer imoralidade. Paulo é bem claro. E essa palavrinha aqui, abster, é literalmente se mantenha longe. Mantenha distância. Dê um passo atrás. Um dos grandes problemas nosso, isso é agravado por vivermos em uma cultura marcada por esse pecado, é que nós nos mantemos perto demais. Nós gostamos do perigo nessa área, muitas vezes. Mas o Senhor nos chama a ficar longe. Ficar longe de séries, de filmes, de programas de TV que podem te levar à imoralidade. Fique longe, meu irmão e minha irmã. Talvez aquela série, aquele filme que você está assistindo com cenas que não deveria assistir, está te tentando a imoralidade. Fique longe daqueles grupos de WhatsApp que se falam ou compartilham vídeos de imoralidade. E você sabe que existem. Talvez no seu trabalho, talvez na sua universidade, talvez na sua escola. Fica longe. Fique longe de conversas sobre esse assunto. Você está lá no churrasco da empresa, no churrasco da sua turma, e as pessoas começam a fazer gracejos disso, piadas disso. O que a Bíblia diz? Se abstenha, fica longe. Ou você pede, por favor, parem de falar sobre isso, ou você se afasta, fica longe. Fique longe de perfis do Instagram. Longe de perfis do Instagram, de pessoas que te levam ao pecado. Fique longe. Nós devemos nos abster, mantermos distância disso. Em Efésios 5, Paulo diz assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja sequer mencionada entre vocês. Ou seja, nem piadas a gente deveria fazer desse assunto. Fica longe. Fica longe. Se abstenha. Essa é a minha primeira aplicação nesse texto. É isso que Paulo está pedindo para nós. É isso que Deus deseja dos seus filhos, que eles fiquem longe de toda a imoralidade. Mas agora, Paulo ele vai dizer como Deus quer que a gente fique longe. Ele vai qualificar isso. Ele vai dizer duas maneiras que Deus deseja que os seus filhos se abstenham. Primeiro, controlando os seus próprios desejos. Olha o que diz o versículo 4. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que conhecem a Deus. Paulo está pedindo, saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, ou seja, que nessa área você se controle. Cuidado com o que você faz com o seu corpo, cuidado com o que você faz com seus olhos, cuidado. O nosso corpo pertence ao Senhor, não é meu corpo, minhas regras, é corpo do Senhor, regras do Senhor. É isso que a palavra nos ensina. E aí ele vai ainda além, ele diz, não com desejos imorais. A palavra desejo aqui traz a ideia de um desejo físico forte. E não é necessariamente errado. Se você tem um desejo muito forte pelo seu marido ou pela sua esposa, aleluia, glória a Deus, está certinho. Está certinho. Esse nunca foi o problema. Na verdade, o problema é quando a gente não tem, né? A Bíblia não condena esse desejo legítimo. Por isso que Paulo qualifica. Ele está combatendo um desejo imoral. Aquele desejo que nós não deveríamos ter. Luxúria, um desejo íntimo por alguém que é proibido ou por algo que não deveria ser desejado. Esse é o ponto. O problema não é o desejo em si.
Deus nos criou com desejos. O problema é que o pecado vem e mancha até esses desejos. E aí começa a nossa luta. Começa a nossa batalha. Por isso, que nenhum dos 10 mandamentos é: não cobiçarás o cônjuge de outra pessoa. Não cobice alguém que Deus não te deu. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 5, diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. E aí, o povo, bem espertinho, falou: não, tá tranquilo, não cometer adultério é fácil. Mas daí ficava olhando, ficava alimentando na mente e no coração. Não, mas eu não estou me deitando, eu não estou cometendo adultério. Aí Jesus vem e diz assim: eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, a imoralidade não passa apenas por atos externos, passa pelo coração. E é aí que nós, crentes, tendemos a tropeçar, porque nós categorizamos o pecado de maneira errada. Eu falei disso na semana passada. E achamos que um olhar, um pensamento, um vídeo, uma foto, não tem nenhum problema. A gente inventa desculpa. Falamos, são os hormônios. Minha testosterona é muito alta, pastor. Que é a falta em casa. Que é algo comum, todo mundo faz. A gente pensa, né? Não, todo mundo deve fazer isso. Todo mundo. Todo mundo erra nesse assunto, então eu também posso, que mal tem. Mas é contra tudo isso que o Senhor nos chama a lutar. Lutar contra esses desejos imorais. E essa é a primeira maneira de como Deus quer que a gente combata esses pecados em nossos corações. Como? Matando o desejo, controlando os nossos desejos. Mas Paulo continua na primeira parte do versículo 6, e ele ainda diz que a segunda maneira do como Deus quer que a gente lute contra esse pecado é não ofendendo nem defraudando o irmão. Olha só, e que nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Ele está dizendo, não chegue ao ponto de cometer esses pecados contra um irmão. Não quebre a lei de Deus ferindo alguém na igreja. É claro que isso é válido para todas as pessoas, né? Então, está tudo certo, pastor, só não vou ferir ninguém na igreja, lá fora eu posso. Não, é óbvio. Paulo está falando para uma igreja aqui, então ele está focando na igreja. Está dizendo, não cometa esses pecados. Seja contra a tua esposa ou teu marido, que são irmãos. Seja com uma outra pessoa que é irmão na igreja, ou a filha, ou o filho de um irmão na igreja, e assim por diante. Cuidado, cuidado. Não faça isso. E ele ainda usa uma palavra aqui, defraudar, a ideia de tirar vantagem de alguém. Não faça isso. Alguns dizem que essa palavra, defraudar, também carrega a ideia de despertar um desejo em outra pessoa intencionalmente, que você não pode satisfazer. Criar expectativas que não serão atendidas. Isso, infelizmente, é muito comum, quando os jovens querem arrumar uma namorada. Quando alguém quer arrumar outra pessoa dentro da igreja e fica defraudando. Cria uma expectativa com toques, com abraços, com conversas, mas que no fundo não quer. Só quer chamar atenção. Então essa é a segunda maneira que Paulo diz que Deus deseja que vivamos uma vida de pureza, não ofendendo nem defraudando ninguém. E aqui eu gostaria de fazer a minha segunda aplicação. Meu irmão, lute desde o primeiro sentimento, ou pensamento, ou desejo imoral. Sabe qual é um dos nossos problemas? Um dos nossos problemas é que a gente demora demais para lutar. O apóstolo Paulo está nos ordenando a matarmos os próprios desejos, lá no início. Lutero, ele tem uma frase bem interessante. Lutero diz assim, ó: você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Não é? Eu não posso impedir um pássaro de passar por cima da minha cabeça, mas eu posso impedir que ele venha e faça morada na minha cabeça.
Ele está falando dos desejos e pensamentos que às vezes passam pela nossa mente. A gente não queria, não pensou naquilo, mas vem. Agora, se ele vai ficar na tua mente, é responsabilidade tua. Se aquele desejo vai criar raízes no seu coração, é responsabilidade tua. Por isso, lute desde o início. Lute. Saia do lugar, desliga o celular, troque a música. Traga à memória os mandamentos do Senhor, a força do Senhor, as promessas do Senhor, mas lute desde o início. Conheça os seus pontos fracos. Identifique talvez maneiras que você pode estar caindo nesse pecado e está apenas camuflando. Talvez você esteja caindo nesse pecado no seu Instagram. O que o explorar do teu Instagram diz sobre o que você consome? O que as páginas que você segue ou acessa dizem sobre o que você gosta de ver? E às vezes a gente inventa desculpa. O que as fotos que você posta também dizem sobre você? Talvez sua fraqueza vem quando você está na frente da televisão, ou do notebook, ou do celular, e está assistindo uma série que você não deveria estar assistindo. Que te desperta pensamentos imorais, e nem precisa ter cena. Você olha para aquele marido perfeito na série, e aí você começa a sonhar, ai meu Deus, eu queria um marido desse. Pode acontecer. Talvez a nossa luxúria se manifesta em querer causar prazer nos outros. Algumas pessoas, alguns de nós sentem prazer ao serem cobiçados. E a gente usa roupas para sermos cobiçados. A gente posta fotos para sermos cobiçados por outras pessoas. Sabe, às vezes a nossa busca por vaidade, por um corpo mais sarado, por um corpo mais magro, não passa de luxúria. Porque a gente quer ser desejado pelos outros. Isso é verdade. A gente quer chamar atenção. A gente quer que as pessoas nos desejem, olhem para nós. Talvez não, talvez você está fazendo para a glória de Deus, e amém. Continue. Talvez você está fazendo para ficar mais bonito, para arrumar uma esposa do Senhor, continue também. Está certinho. Não adianta querer arrumar uma namorada, uma princesa de Jeová, se você não está com o cabelo na régua, né? Não está lá cuidando da sua saúde, tem que estar mesmo. Mas não para despertar luxúria, não para despertar cobiça nas outras pessoas. Por isso que Paulo, olha só que interessante, Paulo ele tem um mandamento que ele dá para Timóteo passar para a igreja. Ele diz assim, ó, que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso. Que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso. Claro que isso vale para homens também, não é só a mulher cair nesse pecado, não. Sabe por que a gente escolhe a roupa que a gente escolhe? Por que a gente quer parecer tão bonito para os outros? Talvez seja luxúria, a gente só não assume. A gente só não assume. Eu não sei, mas identifique os padrões do pecado na sua vida, que te fazem caminhar por caminhos obscuros que você não deveria seguir, que você não deveria trilhar. Não brinque com isso, meu irmão. Não brinque com isso. Essa é a nossa segunda aplicação. Lute desde o início. Descubra os padrões na sua vida e se afaste deles. Já vimos o que Deus quer, como Deus quer, e agora veremos por que Deus quer que os seus filhos andem em santidade. E a primeira maneira, o primeiro motivo que Deus quer que os seus filhos andem em santidade é porque Ele é o vingador. Irmãos, esse é um texto bem difícil.
Ele diz, porque contra todas essas coisas, o final do versículo 6, como já antes vos avisamos e testificamos. Paulo usa duas palavras aqui, ó. Eu estou enfatizando para vocês. O Senhor é o vingador, ou o punidor, aquele que traz punição. Paulo está chamando a atenção dos seus ouvintes. Paulo está dizendo, preste atenção no que eu vou dizer. Se você caminha deliberadamente nesse pecado, Deus trará punição. A gente fala assim, nossa pastor, mas Paulo parece estar querendo colocar medo nos seus ouvintes, é isso mesmo. Como diz o pastor Augusto Nicodemos, é melhor sentir medo, se arrepender e ir para o céu, do que ir para o inferno sem medo nenhum, não é? A ênfase é gigantesca. Deus é o que traz a punição, é o vingador. E Paulo ele não explicita o que ele está querendo dizer com isso. Ele está deixando em aberto, porque é justamente para fazer a gente pensar. Eu não sei o que Deus vai fazer. Tem duas áreas que são possíveis que Paulo diz que Deus é o vingador. Talvez Paulo esteja pensando no último dia, no dia do grande juízo, do juízo final. E isso é uma verdade. Mateus 5, 29, o texto que eu li sobre Jesus falando que olhar com intenção impura já é cobiça, Jesus ele continua, você lembra desse texto? Jesus disse assim, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Lembra desse texto? Lembra, né? Pastor John Piper diz que certa vez ele estava pregando em uma universidade e citou esse texto. Pregou nesse texto. E ele disse que o céu e o inferno estão em jogo quando falamos do que fazemos com os nossos olhares e pensamentos, é o que Jesus disse. Céu e inferno estão em jogo. Então um jovem foi procurar o pastor John Piper depois da pregação. Pastor John Piper, conhecido pastor batista, reformado, que não crê na perda da salvação. E aí esse jovem perguntou assim, ué pastor, então o senhor acredita que alguém pode perder a salvação? E aí em um artigo relatando esse assunto, ele diz assim, pastor, aprendi repetidamente, por experiência própria, que muitos que se dizem cristãos, têm uma visão da salvação que a desconecta da vida real, anulando as advertências da Bíblia e colocando o pecador que se declara cristão além do alcance das ameaças bíblicas. E essa doutrina conforta milhares de pessoas em seu caminho para o inferno. Jesus diz que se você não luta contra a luxúria, você não vai para o céu. É isso que Jesus diz, não é nem o pastor John Piper, nem eu. Jesus disse, se o teu olho te faz tropeçar, arranca ele, porque é melhor você ir para o céu caolho do que ir para o inferno, mantendo a sua visão. Jesus está exagerando, ele não quer que você faça isso literalmente, mas ele quer que você lute com tanta veemência, que se preciso fosse, você faria isso. Porque céu e inferno estão em jogo. Veja, você pode lutar contra esse pecado, mas que Deus te encontre lutando, meu irmão. Te encontre lutando e não entregue. Não baixe a guarda. Ninguém pode dizer que é um salvo em Cristo se não luta contra o pecado, se não luta por santificação. Então talvez seja isso que Paulo tem em mente. A vingança do último dia. Mas talvez Paulo também tenha em mente a vingança na nossa vida atual. Sim. A Bíblia nos ensina que quando um pecador testa a paciência de Deus, Deus entrega ele nos seus próprios desejos. Salmo 81, 11, por exemplo, diz assim, mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Romanos 1, Paulo também diz isso. Os humanos, os homens decidiram adorar a criatura e não o Criador. Então Deus pegou e falou assim, é isso mesmo que vocês querem? Então vão. Sabe quando seu filho, criança, fica querendo colocar a mão perto do fogo? Você fala, para piá.
Para. Aí vai lá e coloca e chora, né? Chora. Aí você fala assim, vai lá, coloca ela pertinho, vai. O que ele vai fazer? Ele vai colocar a mão e nunca mais vai, né? Deus faz isso com a gente também. Deus faz isso. Deus, ele olha, ele vai guardando, 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 mas chega um momento que ele diz assim, é? É isso mesmo que você quer? Então vai. Vai. Por isso, meu irmão, talvez sejam só pensamentos. Pensamentos que você guarda em seu coração e não luta contra ele. Talvez seja só a vontade de despertar cobiça nos outros, só. Talvez sejam só olhares, mas lute contra isso, mate pela raiz, porque Deus é o vingador, Deus vai trazer juízo. É isso que o texto diz. E você já imaginou juízo pior do que ser entregue aos seus próprios desejos? Deus me livre. Além disso, Deus disciplina. Deus disciplina os seus filhos. E veja, Hebreus 12 diz que a disciplina, ela é boa. Mas a questão é que, às vezes, ela tem um lado muito doloroso, não é? Talvez você, assim como eu, já tenha experimentado a disciplina pesada de Deus. Assim como Davi disse, né? Deus pesava dia e noite a sua mão sobre mim. E sentir a mão pesada de Deus é terrível. É terrível. Deus muitas vezes nos disciplina, trazendo as consequências dos nossos pecados. E quão terríveis elas podem ser. Famílias destruídas, casamentos destruídos, um pecado público. Uma mentalidade destruída, manchada, deturpada, que não consegue olhar para o sexo oposto como alguém feito à imagem de Deus. Eu não sei, mas esse texto diz que Deus é o vingador e Ele vai trazer a vingança. Por isso, meu irmão, se até hoje o Senhor tem te poupado, se você tem caminhado nesse pecado e o Senhor tem te poupado, é pela pura graça, mas agora você ouviu o aviso do Senhor. Porque Deus quer que a gente ande em santidade, porque Deus quer que a gente não viva uma vida imerso na imoralidade, porque esses pecados atraem a punição de Deus. Mas há um segundo motivo. E o texto diz que Deus quer que a gente ande em santidade, porque Ele nos chamou para isso, para a santificação. Olha o versículo 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. É o nosso chamado. É o nosso propósito. Às vezes a gente fica, principalmente na adolescência, né? Ou na juventude, a gente fica assim, meu Deus, qual é o meu propósito aqui? O que Deus quer para mim? Qual é o meu chamado? Será que é essa faculdade? Será que é o ministério? Será que é para missões? O que Deus quer de mim? Veja, isso é uma pergunta boa, que você tem que fazer e buscar conselhos e oração ao Senhor. Mas deixe-me te dizer uma coisa, adolescente, Deus está mais preocupado com a tua santidade do que com qual faculdade você vai fazer. Você pode glorificar o Senhor fazendo qualquer faculdade. Mas o que Ele mais deseja para você, e o seu chamado maior é que você foi chamado para ser santo. É com isso que Ele está mais preocupado. Deus deseja, antes de tudo, que eu e você sejamos santos. Santos. Esse é o nosso chamado, é isso que Paulo nos lembra. E aí ele continua, porque quem rejeita, versículo 8, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus. Ele diz com todas as letras, olha, se vocês não aceitarem o que eu estou falando, vocês não estão me rejeitando, Paulo. Vocês estão rejeitando Deus. Vocês estão rejeitando o próprio Deus. O próprio Senhor. Ele que nos chamou para uma vida de santidade e pureza. Mas há um terceiro e último motivo, pelo qual Deus deseja que os seus filhos fiquem longe da imoralidade. Porque Ele nos deu o Espírito Santo, e assim termina o versículo 8. Paulo dizendo que também esse Deus nos dá o seu Espírito Santo a vocês. O texto em grego está construído de uma maneira que Paulo quer enfatizar que esse Espírito é santo. Ele poderia dizer só Espírito, ou Espírito de Cristo, ou Espírito de Deus.
Mas ele escolhe essa palavra específica, porque ele está falando de santidade. Deus nos dá o Espírito Santo. E veja, nós cremos que Deus nos dá, ou nos deu o Espírito Santo dele quando a gente se converteu. Não existe um crente verdadeiro que não tenha o Espírito Santo. Mas Paulo usa um tempo verbal aqui, nos dá, uma ideia de ato contínuo. Paulo está dizendo, Deus, ele continuamente vai derramando o Espírito Santo na vida dos seus filhos. O Espírito Santo vai agindo, e o Espírito Santo produz o quê? O quê? Santidade, não é? Se o Espírito é santo, ele deveria produzir santidade. Mas aqui Paulo, ele não está apenas falando daquilo que Deus nos deu para produzir santidade. Paulo, ele está nos dando aqui a nossa esperança. Porque quando a gente olha para esse texto, e quando a gente vê o que Deus espera de nós, ninguém aqui, ninguém está à altura do padrão de Deus. Se você escutou esse sermão, e em nenhum momento veio alguma convicção de pecado no seu coração, pelo menos uma reflexão, tem alguma coisa errada. Pode ser que não seja um pecado que eu ou você lutemos frequentemente. Mas ainda assim, nós não estamos ao padrão do que o Senhor pede de nós, não é? Ainda assim. Precisamos progredir mais, é por isso que Paulo diz lá no versículo 1, continue progredindo mais, tem outros mandamentos, tem outras maneiras que você precisa crescer. Nós não conseguimos sozinhos. Quem é que consegue? Quem é que consegue vencer o mínimo, o menor dos pecados sozinho? Ninguém. Então aqui Paulo não está apenas apontando para o Espírito Santo, como algo que Deus nos dá para produzir santidade por si só, não. Mas como a fonte daquele em quem nós temos que buscar a força para obedecer ao Senhor nessa área. Por isso a minha aplicação aqui nesse ponto é, meu irmão, batalhe com as forças do Senhor então. Como que eu posso desfrutar e buscar essa força no Espírito Santo? Como que eu posso? Usando os meios, as ferramentas, as armas que Ele nos deixou. Talvez, quando eu falei sobre o pecado que nós iríamos tratar, se você luta contra algum pecado nessa área, talvez você tenha pensado assim, agora eu vou ouvir o remédio. Eu vou ouvir uma nova maneira. Eu vou ouvir, assim, um caminho que eu vou seguir aquele passo a passo e Deus, enfim, vai me dar vitória. Mas, meu irmão, eu sinto lhe dizer, não existe nenhum caminho novo. É o caminho que já está na palavra do Senhor. É o caminho da confissão. Quando nós confessamos o nosso pecado para alguém, nós estamos dizendo assim, Deus, eu confio nos teus caminhos. Foi o Senhor que me mandou confessar, então eu vou fazer isso. É vergonhoso, é difícil, mas é um caminho de Deus, e quando nós seguimos esse caminho, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá graça. É mais uma maneira que Ele nos dá da sua força. Confessar nossos pecados aos outros é como lançar uma luz em uma sala toda suja e escura. É aí que vai começar a mudança. Você coloca mais uma ou duas pessoas lutando contigo, orando por você, te encorajando, ministrando as palavras do Senhor, então procure a ajuda de um irmão mais maduro na fé, se você está lutando contra isso. Procure. E você talvez que vai ouvir a luta de alguém contra algum desses pecados, não seja moralista, não se escandalize. Você também tem os seus pecados que precisam de tratamento do Senhor. Além do caminho da confissão, tem o caminho da oração. O Senhor Jesus nos deu um modelo de oração diário, que nós deveríamos usar para basear as nossas orações diariamente. E tem uma parte que diz assim, e não nos deixes cair em tentação.
Irmãos, faça esse compromisso com você. Você vai acordar e você não vai fazer nada até que você ore nesse modelo de oração e diga assim: Senhor, não me deixe cair em tentação nesse dia. Não me deixe, Senhor. Desvia os meus olhos da vaidade, não foi isso que a gente orou? Desvia os meus olhos da cobiça e inclina para os teus mandamentos, Senhor. Inclina para a obediência, Senhor. Desvia da vaidade, Senhor. Então ore, peça, ore por mais tempo. Separa 30, 40 minutos, coloca uns louvores lá e vai orar. Ore 1, 2, 3 salmos por dia. Ore em cima de textos bíblicos que tratam de santidade, mas ore e ore muito, porque eu tenho certeza que quanto mais você orar, mais poder em Cristo você vai receber para lutar contra o seu pecado. Um outro caminho é o caminho da vida de igreja. É na igreja que nós encontramos o irmão para confessar. É na igreja que escutamos a palavra do Senhor nos confrontar. É na igreja que experimentamos da ceia e relembramos do sacrifício do nosso Redentor. É na igreja que nós encontramos uma maneira de lutar contra isso. Hebreus capítulo 3, por exemplo, diz assim, versículo 13, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo? Você quer mais uma arma para não ser endurecido pelo engano do pecado? Viva a vida de igreja. Por isso que alguém que não vive a vida de igreja é praticamente certo, aquela pessoa está endurecida pelo engano do pecado. Não tem como. Estou em falta com a igreja. Mas pastor, minha vida de santidade está 100%, tá? Não se engane, meu irmão. Não se engane. Um outro caminho é o caminho da palavra. Encha a tua mente com a palavra de Deus. Troque pensamentos. Pense naquilo que é puro, de boa fama, digno de honra. Troque as músicas, às vezes as músicas que a gente ouve despertam em nós a cobiça. Troque. Se você está lutando contra isso, faça um compromisso. Só vou escutar música gospel. Só vou. Vou fazer isso. Talvez você vai ter que fazer isso. No carro, eu vou para o trabalho escutando a Bíblia. Uma irmã me perguntou, pastor, posso escutar a Bíblia? Claro que pode. Às vezes você não consegue ler, tá bom? Você pode escutar a Bíblia. Para caminhar conosco nessa leitura. Pode sim, você está enchendo a sua mente, você está ouvindo a palavra do Senhor, é uma bênção. Se você também escutar as Escrituras. Leia a palavra do Senhor. Faça um compromisso, eu vou ler 1, 2, 3 capítulos por dia para encher a minha mente. Não adianta tentar esvaziar a nossa mente da luxúria e não ter nada de bom para colocar no lugar. Porque já dizia o ditado, mente vazia é a oficina do diabo. É mais ou menos isso mesmo. É despojar e revestir. Essa é a arma bíblica. Então eu retiro algo de ruim, mas eu preciso colocar algo bom no lugar. Eu preciso colocar a palavra. Eu preciso colocar pensamentos que honrem ao Senhor. Pegue textos bíblicos que mostrem que o homem que segue a lei do Senhor, ele encontra felicidade. Talvez você nos visita, ou talvez você não conhece o Senhor, nos visita aqui alguém que não conhece o Senhor, você pensa assim, nossa, mas, pô, que coisa chata, né? Não pode fazer nada. Parece uma vida presa, uma vida chata, uma vida que não tem uma baguncinha. Meu irmão, nós temos que nos lembrar constantemente. Bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Felicidade verdadeira eu não encontro quebrando os mandamentos de Deus. Pelo contrário, felicidade e prazer verdadeiro eu encontro seguindo a lei do Senhor. Você precisa trocar as promessas do pecado do seu coração.
O pecado nos promete prazer, o pecado nos promete alegria, o pecado nos promete privacidade, mas ele não entrega nada disso. Quem entrega alegria, felicidade, prazer verdadeiro é quem? É o Senhor. É o Senhor. Então lute com as promessas da palavra de Deus. Eu queria citar mais um caminho, que é o caminho da perseverança. Não desista. Às vezes a gente fica chateado, a gente ora, a gente busca, e aí depois caímos. E a gente fala, será que Deus não me ouviu? Não, meu irmão, Deus te ouviu. O ponto é que Deus não trabalha como um fast food. E você buzina, faz lá um pedido e daí recebe tudo que você pediu. Não é. O caminho da Bíblia é o quê? É dia após dia. É aos poucos. Esse é o caminho bíblico. Pode ser que o Senhor venha e faça uma transformação completa. Mas a maneira mais comum é dia após dia você buscar a graça do Senhor para aquele dia. O Senhor quer te ensinar a confiar nele, não em si mesmo. Então, trilhe o caminho da perseverança, não desista, caiu, levanta. Batalhe com todas as forças. E que o Senhor te encontre lutando, te encontre batalhando. E assim caminhamos para o final desse texto. Mas eu gostaria de dar aqui algumas palavras finais e aproveitar aqui algumas palavras pastorais, como pastor aqui da igreja. Primeiro, aos pais, conversem com seus filhos. Converse. Eu fui criado numa família evangélica, eu cresci na igreja. E esse assunto, no nosso meio, geralmente é tabu. A gente não fala, a gente fica, é como se fosse um elefante na sala, não é? As crianças não, né? Juniores, pré-adolescentes, adolescentes, a gente escuta na escola, mas chega em casa, a gente não fala nada. E fica aquilo, os nossos pais não falam com a gente não fala com os nossos pais. Pai, você é o primeiro responsável. Claro que você vai ter que adaptar, você vai ter que ter sabedoria em como lidar com isso, dependendo da idade, mas é melhor você construir em um terreno baldio, do que depois você ter que destruir o que foi construído errado para reconstruir, não é? E nem é um terreno baldio, porque o seu filho e os meus filhos são pecadores. E uma hora ou outra eles vão lidar com isso. Então que eles encontrem na sua casa um ambiente onde eles serão pastoreados, aonde eles poderão falar com vocês desse assunto. Aonde, se preciso for sim, eles serão punidos, mas que não exista apenas punição, mas amor e graça e pastoreio do coração deles. Converse, vocês são os primeiros responsáveis. Segundo, filhos que estão aqui, adolescentes, aqueles que ainda vivem na casa dos seus pais, deixa eu dizer uma coisa para você, confie nos seus pais. Confie. Talvez seu pai nunca vai dizer, ou sua mãe nunca vai dizer para você, mas eles sabem o que é pecar nessa área, e eles sabem o quão terríveis são as consequências. E ele só quer o teu bem. Se ele é um crente, se ela é uma crente, elas só querem o teu bem. Confie neles. Talvez eles já tenham experimentado o amargo das consequências de um pecado nessa área, e eles estão querendo proteger vocês. Confie nos seus pais. Confie. Conversem com eles, porque agora os seus pais vão saber que eles vão ter que criar um ambiente para você poder conversar com eles. Eles sabem o que é melhor para vocês. Cuidado com os que vocês escutam. Cuidado. Escuta alguma coisa lá na escola. Vai falar com o teu pai, vai falar com a tua mãe. Vai perguntar o padrão de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento muito bom de pais e filhos. Eu escutei um pastor certa vez ele dizendo que um pai entrou desesperadamente em contato com ele, porque a sua filha de 7 anos, ele viu lá no computador, que ela estava vendo vídeos impróprios. E tudo começou com uma coleguinha na escola, que usou um termo lá, que eu não vou repetir aqui, e aí, um outro problema, né? Os adolescentes, os pré-adolescentes, as crianças têm acesso irrestrito a celular e notebook, aí ela foi lá e pesquisou no Google, aquela palavrinha que a amiga falou. E aí você sabe, né? Para você entrar em um site desses é a coisa mais fácil do mundo hoje. Só que a filha, o pastor não falou isso, mas eu percebi, a filha não foi falar com o pai ou com a mãe.
Será que também não teve um erro do pai e da mãe aí? Eu não sei, mas talvez tivesse. Um erro onde os pais não conversam, não tomam a iniciativa, não criam um ambiente seguro para os filhos tirarem as suas dúvidas. Terceiro, aqueles que estão acobertando algum pecado nessa área. Eu já falei para os que estão lutando, né? Falei para vocês continuarem lutando e perseverando. Mas talvez alguém que está aqui está acobertando algum pecado nessa área. Deixe-me dizer, eu faço um apelo. Ouça a palavra do Senhor, meu irmão. Ou se você ainda não é o irmão, ouça a palavra do Senhor. Que Ele vai vingar da mesma maneira. Busque a graça e o perdão enquanto é tempo. Confesse enquanto há tempo. Busque a misericórdia do Senhor. Confie nessas palavras que nós acabamos de ver. E comece a lutar. E por fim, eu gostaria de falar para aqueles que têm um passado manchado por esses pecados. Ou por aqueles que estão lutando contra esses pecados. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. Volte aí, é o texto que nós vamos encerrar. 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Perceba quantos pecados nessa área Paulo cita: imoralidade, adultério e relações homoafetivas. Tudo deturpação do padrão do Senhor. Mas agora olha só como é que termina no versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Perceba, alguns de vocês foram assim, Paulo está dizendo. Alguns de nós temos o nosso passado ou o nosso presente marcado por alguns pecados desses. E as consequências, infelizmente, podem durar até o último dia da nossa vida. Nós vivemos do lado de cada eternidade, mas não precisamos mais viver a nossa vida sob o peso dos nossos pecados, porque se somos crentes em Jesus, eles já foram perdoados e foram lavados por Ele. Satanás não pode mais nos acusar, não pode mais apontar o dedo, porque se o seu pecado já foi confessado, se o meu pecado já foi tratado, se nós já nos rendemos ao Senhor Jesus, então somos livres, fomos libertos da malignidade do pecado, da culpa do pecado. E se Satanás vem apontar na nossa mente, a gente diz assim: fica quieto, Satanás, arreda-te, eu já fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu já fui comprado pelo sangue de Jesus. Meu irmão, lutemos. O caminho do Senhor é o caminho da vida. Só nele a gente vai encontrar a alegria verdadeira e o perdão completo. A graça de Jesus nos perdoa e nos transforma inteiramente. E é essa mesma graça que, quando buscamos sua ajuda, nos auxilia para vivermos uma vida que agrada a Deus nessa área.